vocês quiserem se apresentar rapidinho. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui hoje com vocês. A gente vai ter pouco tempo, mas depois nós teremos outras oportunidades durante o ano, tá bom? Eu sou autora do material do 1º ao 9º ano. Bom dia, agora sou eu, pela ordem alfabética. Eu sou a Carmen, né, autora do material junto com a Daíra e o Fábio, autora do 2º ao 9º ano, né? Também um pouco da gente, né? A gente é licenciado em matemática, trabalhou muitos anos como professor da educação básica, né? Então, é um prazer estar com vocês e vamos continuar a conversa em outros momentos. Isso aí. E eu sou autor do 6º ao 9º, sou autor também do pré-vestibular, já fui autor do ensino médio, né? E a gente gosta de falar isso também para vocês já começarem a perceber a integração que existe entre os materiais dos diferentes segmentos, né? Então, tanto Carmen quanto a Dair trazem, né, o conhecimento, a vivência do material dos anos iniciais, e eu a vivência lá do ensino médio, do pré-vestibular, já que o fundamental está entre esses dois segmentos, então é importante que você tenha uma continuidade, que o material seja coerente não só do 6º ao 9º, mas em toda a trajetória do aluno, né? Então, nós vamos começar aqui colocando os principais pontos que a gente considera do material, né, de matemática dos anos finais, né, do ensino fundamental, aqui do nosso sistema ANCO. Então, quais são os princípios que norteiam esse material? Primeira coisa, que a gente acredita que o aprendizado ocorre sempre num processo de elaboração e reelaboração contínua de significados. O que a gente gosta de usar o termo currículo em espiral, e não por meio de repetição e mecanização. Ou seja, o aluno, o tipo de aprendizado que a gente quer desse aluno, o tipo de habilidade que a gente quer desenvolver nele, né, não é de um mero repetidor, não é de um mero de um aluno que simplesmente repita mecanizações e tal. A gente quer, de fato, uma relação com a matemática em que ele tem autonomia para criar, né, e, de fato, compreender os conceitos para que ele possa aplicar no seu dia a dia, nas diferentes situações, né? Isso não é uma coisa fácil, né? A gente já fala desde o princípio que é algo que requer um tempo para a gente se habituando com essa característica do material. Mas eu digo para vocês que o resultado que a gente obtém, né, depois de um tempo, quando a gente já está assim bem habituado, né, bem familiarizado ao material, é um resultado que vale a pena você ver o que o aluno é capaz de fazer, né? É uma coisa importante, respeito ao desenvolvimento cognitivo do aluno, nem todos vão conseguir atuar somente no campo formal da matemática, então a gente traz outros elementos para que o aluno consiga, para que seja uma porta de entrada aí para o aluno, e não só o formalismo matemático, situações do cotidiano e outras que a gente vai citando ao longo da apresentação. Como que se dá esse processo de construção de significado, né? O ponto de partida são sempre situações contextualizadas que podem estar dentro da própria matemática ou fora da matemática. Então, uso de jogos, materiais manipulativos, textos, situações problema, e assim sucessivamente. Uma coisa muito especial, muito importante, né? O material é totalmente compatível com as atuais discussões na área de educação, em especial de educação matemática, né? Ou seja, não é simplesmente um princípio que a gente tirou da nossa cabeça e tal. Isso é baseado em pesquisa, né? A professora Carmen e a professora Dair, elas são modestas, então na apresentação elas não falam, mas as duas são professoras de graduação e pós-graduação na área de educação matemática, né, formação de professores, né? Eu também fiz meu doutorado nessa área, então a gente está sempre antenado com o que tem de mais novo, com as descobertas mais recentes da área de educação matemática, e a gente vai colocando isso sempre
no material. E como que a gente consegue fazer isso? Porque o sistema permite que a gente vá fazendo atualizações, né? Então, todos os cadernos já estão reformulados desde a publicação da BNCC, né? E agora nós estamos fazendo novas atualizações, incluindo uma maior quantidade de objetos digitais, né? Que é algo que a gente sabe que ajuda bastante a dinâmica do professor. Então, para vocês terem uma ideia, agora em 2025, sexto, sétimo e oitavo anos já estão atualizados com essa diretriz de ter os objetos digitais integrados ao material, né? E em 2026 vão entrar os cadernos do nono ano. E, finalmente, a gente sempre parte do pressuposto que vão ser os alunos os construtores do seu conhecimento, né? Ele não é um mero espectador do professor ali na frente, passando o conteúdo. E aí essa construção, né, em que o aluno está no centro do processo, ele vai se dar por meio desses processos de significação na interação dos alunos com eles mesmos, né, e também os alunos com o professor, ou com a professora. Então, para isso, a gente sempre vai propor momentos de socialização das ideias dos alunos, valorização das estratégias pessoais, né, desenvolvimento de estratégias para resolver problemas, ênfase na leitura e na escrita. A gente sempre busca que o aluno atinja uma autonomia intelectual e muitos momentos de trabalho em grupo, né, trabalho em equipe ou às vezes em dupla, dependendo da situação. E como que esses princípios aparecem? Como eu falei, não foi uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça. Eles aparecem na BNCC, né? Então, a BNCC, quando chegou, veio corroborar todos esses princípios que eu apresentei para vocês. Então, um dos trechos da BNCC, ela fala que o ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. O que é o letramento matemático, né? É o que a gente chama das competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Então, é aquilo que eu falei, não é um aluno que só repete procedimento. Olha tudo que ele precisa ser capaz de fazer, né? Raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, né? Então, o aluno vai descobrir coisas. Será que isso é assim? Pô, estudei esse conteúdo aqui, será que isso se aplica lá? Então, ele é um ser capaz de criar conjecturas, formular e resolver problemas em diferentes contextos, né? Ele não é só capaz de reproduzir a resolução de uma equação, por exemplo. Ele é capaz de olhar para um contexto e falar, puxa, se eu equacionar aqui, eu consigo chegar numa resposta desse problema. E aí ele vai utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas, né? Você percebe como isso aqui é uma coisa, é ousado o que se propõe na BNCC, né? E por isso que eu digo, muitas vezes, quando você começa a trabalhar com material, você leva um susto. A gente sabe que não é fácil desenvolver um ambiente que permita o aluno crescer em todas essas dimensões, mas acreditem, vale muito a pena. Sabe que muitos de vocês já trabalham, né, nessa premissa, mas às vezes o material que você trabalhava antes não te dava toda essa potencialidade. Vamos falar um pouquinho da estrutura do material, né? Coisas mais palpáveis, e aí aos poucos a gente vai desenvolvendo mais essa questão da própria da linha, né, do material. O material é dividido em 4 cadernos, né? Então, são cadernos bimestrais, e nós escrevemos 30 aulas para cada caderno, o que significa um total de 120 aulas no ano. Veja, essas 30 aulas, a gente considera 5 aulas de matemática por semana. A gente sabe que tem colégios que trabalham com mais do que 5 aulas por semana, não tem problema nenhum, é até muito positivo, né? Porque o material, ele te dá algumas aberturas, né? Algumas liberdades, vamos dizer assim, para que você possa adaptar. Se o seu colégio tem 5, se tem 6, já encontramos até colegas com 7 aulas de matemática por semana. Mas se você pensar em 5 aulas por semana,
para você ter as 30 aulas, nós estamos considerando 6 semanas, né? Então, a cada bimestre, apesar do bimestre ter 8 semanas, a gente só tem 6 semanas de aulas, porque a gente sabe que a escola tem outras atividades, aplicação de avaliação, tem, às vezes, projetos, tem outras situações, né? Que isso faz com que você tenha um certo refresco, vamos dizer assim, né, em relação às aulas que estão planejadas, para outras atividades, e assim por diante. Bom, nesse primeiro ano que vocês vão usar o material, é fundamental que toda a equipe de professores, né, e a coordenação pedagógica se reúnam e discutam o seguinte: o que os alunos estudaram de matemática em cada ano anterior e qual é essa proposta do sistema Anglo? Por quê? Porque, por exemplo, você vai pegar um aluno lá, você é professor do 8º ano, né? Você tem todo o histórico do que foi desenvolvido no 6º e no 7º ano. E como a gente trabalha com esse currículo em espiral, lá no 8º ano, a gente vai estar retomando coisas que foram vistas em anos anteriores. Então, se você usava um outro material, às vezes você fala, puxa, o material que eu usava não trazia nada de estatística, a estatística aparecia só no 9º ano. Então, de fato, isso vai requerer algumas adaptações. Então, você precisa conhecer todo o caminho, não é só, não, eu dou aula no 8º ano, quero saber o que tem no 8º ano. Não, você precisa saber tudo que veio antes e o que vai ser desenvolvido no 9º ano, tá certo? Bom, a programação consta lá na proposta pedagógica, né? A gente colocou aí a imagem, né? E também está disponível no plural, tá certo? Bom, algumas outras características do material que é importante, né, a gente falar, ele não é fechado, a gente lá no caderno do professor sempre dá uma série de possibilidades de ampliações, né, de abordagens diferentes, claro, desde que não se oponham à linha mestra, vamos dizer assim, que eu apresentei lá no início, né. Então, possibilidade de incluir outras estratégias, desde que não rompa com a filosofia do material, possibilidade de ampliação. Agora, a gente não tem recomendado você alterar a ordem dos módulos. Isso por uma questão muito simples. Vocês têm as provas bimestrais, né, que o sistema fornece. E a prova bimestral vai considerar o planejamento de acordo com os módulos que aparecem. Eventualmente, não teria problema do ponto de vista pedagógico, se você falasse assim, puxa, por alguma razão eu vou pegar o módulo de geometria que está lá no fim do caderno e já trabalhar com ele agora no início do bimestre. Uma razão qualquer, tal. Mas aí isso pode prejudicar a questão das provas, né? De repente cair um conteúdo que você não desenvolveu com os alunos. Necessidade de ter um caderno, né, de aritmética. Uma coisa importante, trabalho integrado entre os diversos campos da matemática. Por isso que a gente não recomenda muito dividir frentes, né? Não, lá na minha escola tem um professor que dá geometria e outro professor que dá álgebra. Porque muitas vezes esses conteúdos, eles são vistos de maneira integrada. Claro que, dependendo, né, da circunstância de cada escola, às vezes não tem jeito. Você precisa fazer a divisão de uma determinada série, né? Funciona também, mas aí requer, assim, uma afinação muito grande entre os dois professores que estão dividindo, né? Para evitar de, por exemplo, numa aula de álgebra, você precisar de um conceito de geometria que não foi dado ainda pelo outro professor. Então, aí, realmente, esse alinhamento é muito importante, né? Aquilo que eu falei, convém que um único professor de matemática atue ao longo do ano, esse é o que a gente recomenda, tá certo? As aulas de geometria, sempre que possível, vão estar interligadas aos demais campos da matemática e vice-versa, né? Quando a gente fala, por exemplo, lá no 9º ano de números irracionais, né, que é uma parte, assim, mais abstrata, né, desse conteúdo de ensino fundamental, o trabalho junto com a geometria, teorema de Pitágoras e tal, ajuda a dar concretude, né, para esses conceitos aos alunos. Vamos lá, algumas recomendações, né? Como a gente já falou, a escola precisa sempre ter os 4 cadernos de todos os anos, além da proposta pedagógica, para que a abordagem dada a cada unidade temática de matemática e a sequência
dos conteúdos possam ser visualizados e analisados. Aquilo que eu falei, eu só dou aula para o 8º ano, mas você tem que ter acesso ao material do 6º, do 7º, do 9º, e assim por diante. Bom, o caderno do professor, pessoal, vocês vão ver que ele é bem grossinho, e a leitura atenta é imprescindível. Então, como eu falei para vocês, olha, o jeito que a gente trabalha é um pouquinho diferente e tal, então a gente não deixa você abandonado lá. A gente coloca tudo no caderno do professor, olha, trabalha dessa forma, toma cuidado com esse aspecto, frisa, destaca bem isso, olha, você pode usar essa estratégia, você pode usar essa outra estratégia. Então a gente fala que essa leitura é imprescindível. E essa leitura prévia, tá? Não é a leitura que a gente faz na hora ali do cafezinho, né? Ah, deixa eu ver, agora eu vou para o 8º ano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que eles falaram no caderno do professor. Aí você vai lá no caderno do professor e fala assim, olha, aquele material que você providenciou para a aula, ele deve ser entregue, não sei de que... Que material? Pelo amor de Deus! Não dá para preparar a aula 5 minutos antes, não. Então, a gente recomenda fortemente que essa leitura do caderno do professor seja feita com bastante antecedência, para você já ir planejando tudo que você vai fazer, tá certo? Até porque lá no caderno do professor a gente vai ajudar nesse trabalho de você se localizar em relação ao conteúdo. Então, tem um módulo lá de álgebra no 8º ano. Então, o que foi visto no 7º ano? Até onde se chegou? De que maneira isso foi trabalhado? E assim por diante. Além do exemplar impresso que você recebe, você também pode acessar o material lá pelo portal do sistema, né? E aí vamos dar mais alguns detalhes do caderno do professor. Então, o caderno do professor, ele tem a parte de recomendações para o professor no início, e o final dele é uma reprodução do caderno do aluno com as resoluções dos exercícios, tá? Lá, nessa primeira parte, que é voltada para o professor, você tem orientações teóricas, né? Olha, por que a gente faz dessa maneira? O que tem de teoria matemática aqui que a gente está considerando? Orientações metodológicas, né? Essa situação do conteúdo em relação aos anos anteriores. A gente também traz textos suplementares para seu enriquecimento, bibliografia, sugestão de leituras, vídeos, tutoriais para uso de tecnologia digital. Tem muita tecnologia no material, então a gente sempre deixa lá no caderno do professor alguns tutoriais, e as respostas mais elaboradas de alguns exercícios. Como eu falei, na parte que reproduz o caderno do aluno, tem resoluções, né? Mas às vezes até pelo espaço são mais resumidas. E aí lá no caderno do professor a gente faz para aqueles exercícios que requerem isso, a gente faz algo mais detalhado, vamos dizer assim. Bom, essa aqui é a carinha, né, do início do caderno do professor para um determinado módulo. Então, estou falando aqui, por exemplo, de primeiro módulo lá do 7º ano, circunferência e círculo. Então, a gente coloca um planejamento, porque para o aluno vai aparecer simplesmente circunferência e círculo. Não fala quantas aulas, nada disso. Para o aluno vem como se fosse uma coisa contínua. A separação em aulas vai aparecer aqui, no caderno do professor, né? Então, esse planejamento que a gente coloca aqui, olha, na aula 1 faça tal coisa, na aula 2, né, retome as tarefas tais e tais, faça o exercício, depois desenvolva esse tópico. É o primeiro planejamento, né, que foi feito pela gente. Por quê? Porque quando a gente vai escrever o material, para que ele seja um material factível, a gente fala assim, bom, são 3 aulas para o professor desenvolver esse tema. Não adianta eu sair escrevendo um monte de coisa legal da minha cabeça que depois não cabe em 3 aulas. Então, a primeira coisa que a gente faz, são 3 aulas. O que dá para esse professor, em 40, 45 minutos, fazer na primeira aula? O que é realista dele fazer na segunda aula? O que é realista dele fazer na terceira aula? Certo? Então, nada mais justo do que a gente apresentar isso para vocês. Vocês falam assim, nossa, mas o que esses autores pensaram ao escrever esse módulo dessa maneira? Vou olhar lá. Tá bom, eles estão colocando aqui para a gente fazer uma retomada do assunto que foi visto lá no 6º ano. Agora ficou mais claro e tal.
E por que a gente diz que o primeiro planejamento é dos autores e o segundo é de responsabilidade do professor? Porque você tem a realidade da sua escola e da sua turma, né? Então, muitas vezes você pode falar assim, olha, eles estão sugerindo que faça uma revisão rápida, né, uma retomada rápida dos conteúdos que foram vistos no 6º ano, mas a minha turma não viu esses conteúdos no 6º ano, porque o material que eu trabalhei não tratava desse assunto no 6º ano, isso era introduzido lá no 8º. Então, eu vou ter que fazer uma retomada mais, com mais tempo, porque, na verdade, não é uma retomada, eu vou ter que apresentar. Então, eu vou rearranjar aqui. Esse exercício que ele propõe para fazer na primeira aula, eu vou deixar fazer na última aula do módulo, né? E aí você vai adaptando. Então, de acordo com a sua realidade, olhando para o que os autores pensaram lá naquele planejamento que aparece no manual, no caderno do professor, você vai criar o caminho que você vai seguir com os seus alunos. Muito bem, vamos agora para o caderno do aluno um pouquinho, o que tem lá? Seção exercício, que tem por objetivo fixar, mobilizar conhecimento e desenvolver habilidades, né? Seção que nós de matemática estamos bem acostumados, né? Uma coisa que o professor de matemática gosta é de exercício. A seção teste, que está presente em todos os módulos, onde a gente coloca algumas questões de múltipla escolha. O objetivo dela é porque, há algum tempo, até foi uma demanda dos usuários, dos professores que usavam o material, que os alunos tinham dificuldade, quando eles iam fazer as provas bimestrais, de lidar com questões de múltipla escolha, porque eles não tinham esse hábito. Então, nós colocamos essa seção de testes, né? Box conceito, onde aparecem sínteses dos conceitos explorados nas atividades de construção, que eu já vou falar delas. Biografia, né, informações sobre a vida de autores, pintores, assim por diante. O Saiba Mais, que traz algumas informações adicionais, que complementam conteúdos, às vezes eles aprofundam um pouquinho o conteúdo, às vezes trazem uma curiosidade, né, coisas mais para complementação. Indicação de livros, filmes, sites, os post-its, né, que tem aquele formatinho de post-it mesmo, que vão trazer um lembrete, uma dica, propriedades, algum conceito que já foi trabalhado, né. O Você Já Estudou, que justamente vai situar os conteúdos nessa concepção que eu tenho falado, de um currículo em espiral. O glossário, que é uma seção do caderno do aluno, que traz o significado de uma palavra, né? E também o glossário é algo construído pelo aluno lá na sessão em casa, na tarefa, né? Em que ele vai, com as suas próprias palavras, trazer uma definição, né? Trazer um significado de algum conceito novo que ele estudou naquele módulo. E esse glossário vai sendo composto, né, ao longo dos vários anos, de tal maneira que o aluno depois possa consultar, né, em outros anos. O que significava esse conceito mesmo? Ele pode procurar lá no glossário. Em casa, são as velhas e boas tarefas de casa, né, que vêm sempre organizadas no final do módulo. No caderno do professor, a gente sugere quais tarefas podem ser propostas em cada aula e você precisa orientar os alunos sobre quais devem ser realizadas em casa. Então, como é que funciona? Vamos supor que você vai dar um módulo, né, que tem 3 aulas. Você vai dar aula segunda, terça e quarta-feira. Então, essa divisão de aulas, como eu falei, não aparece para o aluno. Então, você vai começar na segunda-feira, trabalhando determinadas atividades, né, daquele módulo, de acordo com o planejamento que você fez. As tarefas vão aparecer lá no final, na sessão em casa. Então, vão aparecer, por exemplo, 8 exercícios de tarefa, 8 tarefas lá para o aluno. Quando terminar a aula de segunda-feira, você tem que falar, de acordo com o que você planejou, olha, pessoal, para amanhã, façam os exercícios da tarefa 1 e 2. Você tem que falar isso para o aluno, tá certo? No dia seguinte, a aula de terça-feira, você rapidamente faz uma retomada desses 2 exercícios de tarefa, desenvolve as atividades, vai aprofundando o conteúdo daquele módulo. No final da aula, olha, gente, para a aula de amanhã, tarefas 3, 4 e 5. Né? E
Da mesma maneira, na última aula, bom, agora vocês fazem as 6, 7 e 8. É muito importante que toda aula o aluno tenha uma orientação de tarefa, nem que seja uma única tarefa, justamente para ele criar esse hábito de diário de estudo, né, de estudar todos os dias. E a gente não coloca no caderno do aluno, né, para que você tenha essa liberdade, porque às vezes a gente pensou num planejamento que na primeira aula o aluno já ia conseguir fazer os exercícios 1, 2 e 3 da tarefa, mas você decidiu ir um pouquinho mais devagar na primeira aula, não, eu só vou passar as tarefas 1 e 2. E aí você tem essa liberdade, né, de adaptar conforme a sua realidade. Os recursos, né, que têm sido colocados aí nas novas edições, né, os anos vocês podem ver aí. Então, todos esses recursos digitais. Prepare-se, que traz um pouquinho aquela ideia de sala de aula invertida. Então, o aluno às vezes assistia um vídeo, por exemplo, para retomar ou para se preparar para um assunto que vai ser desenvolvido na aula seguinte. O atualize-se, né, também, às vezes algumas indicações de site e tal, cultura digital, também recursos que vão aparecer na internet, né, para ampliar o QR Code, mais testes no plural, dicas para prática. Então, tudo isso, recursos digitais que apareceram aí nessas novas edições, além de vários objetos digitais. Então, um exemplo de prepare-se, né? Como ele vai aparecer no caderno do aluno, então, sugerindo uma pesquisa em sites confiáveis sobre um determinado assunto, e lá no caderno do professor, a orientação, olha, como que você vai trabalhar isso com o aluno, de que maneira que você pode depois socializar o que eles descobriram, trazer mais elementos e assim por diante. Um exemplo aqui. Oi. Tem uma pergunta aqui da Débora. Ela quer saber se é possível. Deixa eu abrir aqui, peraí. Tem que buscar a pergunta. Se é possível juntar alguns módulos. Por exemplo, módulo 1, 2 e 8 falam sobre conjuntos. Se pode agrupar? Então, eu coloquei a questão da prova bimestral, né? Isso pode ser um problema. O que acontece? Do ponto de vista pedagógico, não haveria problema, tá? Por quê? Porque você consegue olhar, né? Ela está se referindo aí ao 9º ano, né? Especialmente lá no 9º ano, você tem alguns assuntos entre esses módulos 1, 2 e 8, né? Que não vão ser totalmente dependentes. Então, não teria problema. Só que a escola vai receber as provas bimestrais. Então, a prova bimestral, ela é planejada da seguinte maneira. A data vai acontecer, a data, né, recomendada de aplicação é tal, então a gente considera que o professor já ter conseguido desenvolver do 1º ao 6º módulo. Então, é o conteúdo da prova, vai ser do 1º ao 6º módulo. Sempre se dá uma certa folguinha, né? Então, se, por exemplo, pelo calendário oficial, o professor já deveria estar no módulo 7, vamos dizer, a gente não cobra o módulo 7, a gente cobra do 1 ao 6, vamos dizer. Se você fez o 1, 2 e o 8 não é assunto da prova. Tudo bem, quanto a isso não tem problema. Mas aí, possivelmente, você não fez o módulo 6. E aí vai cair uma questão do módulo 6. Isso pode trazer problema, tá certo? Então, ficar bem atenta a essa questão das provas bimestrais. Eventualmente, se a prova bimestral vai cobrar do módulo 1 ao 6, e você, por alguma razão, fala assim, não, eu vou inverter os módulos 3 e 4. Como eu tenho uma aula dobradinha aqui, eu preciso trabalhar o assunto do módulo 4 antes, aí não vai ter problema, tá certo? Mas se você deixar de fazer um módulo que cai na prova, isso depois pode ser um problema, você vai ter que lidar isso de uma outra maneira, tá certo? É a única restrição. Fora isso, não teria problema, não. O atualize-se, né, que vai indicar, às vezes, algum material adicional,
que pode contribuir com o tema diretamente do ponto de vista do tema matemático mesmo, ou para a temática que está sendo usada. Então, um exemplo de atualize-se, né, a importância da Amazônia para o planeta, uma vez que está se falando de temperaturas e tal, então você já aproveita e faz uma complementação. E também no caderno do professor, na seção atualize-se, você sempre vai ter uma série de orientações, né, de como trabalhar aquilo junto com os alunos, que você não fica ali, nossa, como é que eu vou trabalhar esse tema? Não tenho material, não estou acostumado, não é um tema de matemática, então sempre vai vir, né, orientações e muitas vezes até indicações de que se faça um projeto multidisciplinar, por exemplo. O Cultura Digital, né, que vai estar sempre relacionado com conteúdos estudados, então, exemplo aqui do assunto do módulo 1 do 7º ano, que é Círculo e Circunferência, né, em que se pede para o aluno fazer composições artísticas envolvendo circunferência, e aí a gente traz lá na Cultura Digital um aplicativo que está disponível online, em que o aluno pode fazer desenhos, né? E aí a gente também, da mesma maneira, lá no caderno do professor, vai orientar de que maneira usar. No caso aqui seria essa ferramenta Sketchpad, que também é interessante. Uma coisa importante, o último módulo de cada um dos cadernos, né, são 4 cadernos por ano, 4 vezes 4 anos são 16. Então, 16 módulos são específicos de resolução e elaboração de problemas e investigações matemáticas. Eu vou voltar a falar dessa questão de resolução de problemas, tá certo? Mas agora eu vou falar especificamente desse módulo. São conteúdos que não necessariamente são relativos ao caderno, né? Por quê? A gente costuma dizer que quando você está num módulo específico, né? Tá, módulo de Teorema de Pitágoras. Qualquer problema que vai aparecer ali, o aluno não vai pensar muito. Ele sabe que ele tem que aplicar o Teorema de Pitágoras, tá certo? Eu gostava de brincar com os meus alunos e falar assim, pessoal, como que vocês sabem o que tem que aplicar aqui nesse problema? Eles dizem, é só ler o título da aula, né, professor? Se é Teorema de Pitágoras, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. E não é assim que os problemas da vida real aparecem, né? Quando aparece um problema que, de fato, você vai ter que usar um raciocínio matemático, não vem uma legendinha de qual é o conceito matemático envolvido ali. Então, você expor o aluno a uma situação que ele tem que resolver um problema que não está claro para ele que conteúdo que ele tem que usar, e que, portanto, ele tem que criar uma estratégia pessoal para resolver aquele problema, é uma coisa muito importante, porque é como ele vai usar a matemática na vida dele, né? Então, a gente sempre vai recomendar que sejam realizados em grupo, né? Porque por serem atividades desafiadoras, o grupo vai ajudando, né? Se um tem uma ideia aqui, o outro desenvolve ali, a coisa vai avançando de uma maneira mais consistente. Sempre fazer uma socialização, discutindo diferentes estratégias apresentadas pelos alunos. Isso é fundamental, gente. O principal aqui não é a resposta certa do problema, mas sim a estratégia que o aluno desenvolveu, e ele ser capaz de descrever, você fez isso, por que você fez isso? Mesmo que seja uma estratégia que leve a uma resposta errada, né, isso pode ser muito rico para a aula. Se discutir, olha, essa estratégia faz sentido, mas por alguma razão ela nos conduziu a uma resposta errada. Vamos tentar pensar junto aqui o que poderia ser feito para aprimorar essa estratégia de maneira que ela conduzisse à resposta correta. Essa é a grande riqueza de você trabalhar na perspectiva de resolução de problemas. E aí, se necessário, você pode provocar a turma apresentando outras estratégias ou dando uma dica, né? E conduzindo os alunos por um outro caminho. Um exemplo aqui no caderno 1 do 7º ano, uma situação com jogo em que a resolução de problemas e a investigação matemática estão implícitas, né? Então, você tem lá um dado que não é convencional, e você vai discutir se o jogo proposto ali é ou não é justo, né? Então,
um exemplo aí de uma investigação matemática. Já que nós estamos falando de problema, eu falei desse último módulo, vamos falar um pouquinho mais das concepções de resolução de problemas que a gente adota no material, né? O que a gente propõe é que se ensine matemática pela resolução de problemas, né? E aí são as chamadas atividades de construção de conceitos. Numa primeira leitura, talvez você até tenda a pensar assim, puxa, parece que o material, algumas vezes, fica enrolando demais. Ele demora para falar aquilo que o aluno tem que saber. Pô, põe logo a fórmula da área de triângulo e vamos fazer exercício. Não, a gente quer que aquela fórmula da área de triângulo surja naturalmente a partir da observação do aluno, né? Então, você vai fornecer um problema disparador, né? E o aluno vai ter que pensar a partir daquela situação, fazer experimentos, de repente recortar triângulos, dobrar, manipular materiais, ou ir no GeoGebra, uma série de situações diferentes, para que esse conceito vá sendo construído gradativamente pelos próprios alunos. Então, o problema aparece ali não como uma situação de mera aplicação de uma teoria que foi apresentada para ele, né? Mas como um disparador, um motivador para ele desenvolver aquela teoria. Então, a gente coloca aqui que é necessário, além da aplicação de conteúdos aprendidos, né? Para uma abordagem que possibilite aos alunos a reflexão, a criação de procedimentos, estratégias e produção de conhecimentos matemáticos. Então, nessa perspectiva, a resolução de problemas é um caminho para se ensinar matemática, né? O ponto de partida nunca vai ser a definição, vai ser o problema. E o conhecimento matemático e os seus métodos vão ser abordados mediante exploração de situações para cuja resolução os alunos precisem desenvolver algum tipo de estratégia. Uma novidade que a BNCC introduziu é a elaboração de problemas, o próprio aluno elaborar um problema. Vou dar um exemplo de uma habilidade lá da BNCC, né? Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem uso de calculadora. Por exemplo, o aluno modificar um problema, né? Então, ele tem que pensar, puxa, o que eu teria que mudar aqui nos dados para que a resposta fosse diferente, né? Ou mesmo, a partir de um contexto, ele falar, o que eu posso criar aqui de problema, envolvendo o conteúdo que a gente viu na aula, com esses dados, às vezes uma situação cotidiana e tal, com esses dados que estão aqui apresentados. Aqui mais outros exemplos, né? Não vou ler cada um deles, mas assim, frisando que a BNCC está falando sempre resolver e elaborar problemas. E em todas as áreas, tá? Aquele primeiro que eu falei era mais na área de números, mas geometria, álgebra, medidas e grandezas, né? A importância do próprio aluno ter um momento em que ele elabora um problema. Percebem, né, como é diferente de você simplesmente querer que o aluno replique procedimentos de uma forma mecânica. Então, de repente, você vai lá e coloca lá um monte de preço de um supermercado, cria um problema aqui com esses preços, por exemplo. Procedimentos de resolução de problemas, né? Isso aqui é só um exemplo do que aparece no caderno do aluno, né? Discutindo com o aluno a questão de metodologia de resolver problema. Olha, leia cuidadosamente o enunciado, procure resolver a situação, ao final volte ao enunciado. Então, são situações mesmo de você ensinar o aluno a resolver um problema. Bom, falar um pouquinho de sessões que aparecem no caderno digital. Então, o dose mínima, né? O objetivo de ampliar a oferta de questões e possibilitar o estudo de uma maneira autônoma por parte do aluno. Questões complementares para resolver em casa, sem auxílio do professor.
Todas as tarefas de dose mínima vão contar com vídeos que auxiliam na resolução das questões propostas, não necessitando da intervenção dos professores. E o dose para leão, que são questões com nível mais elevado de dificuldade, às vezes abordando conteúdos que não foram tratados com profundidade no caderno. Aquela turma que você quer desafiar mais, que você sabe que eles têm um potencial legal, então a gente criou esse dose para leão, né? O seu papel ali é incentivar os alunos no uso dos conteúdos da plataforma com o objetivo de melhorar a experiência deles com o digital, que conta com todo o suporte da tutoria do Plural para oferecer esse apoio. Aquilo que eu falei, né? Às vezes tem escolas que têm 5 aulas por semana, tem escolas que têm 6, às vezes tem escolas até que tem 7. Como que o material dá conta disso? Justamente com esse tipo de sessão, né? Então, se uma escola que tenha 5 aulas por semana, que o professor está ali levando o conteúdo super, né, apertadinho, certinho e tal, talvez ele não consiga oferecer o recurso dose para leão, por exemplo, né? Ou vai oferecer só para alguns alunos. Outros professores que têm um maior número de aulas por semana, às vezes eles podem até trabalhar um dia, uma aula da semana, vai trabalhar com os alunos na sala de aula, com dose para leão, por exemplo. Então, o material vai oferecendo esse tipo, né, de recurso, que é o que possibilita cada um adequar a sua realidade. Às vezes, 2 escolas que têm 5 aulas por semana, a mesma quantidade de aulas, mas o perfil do aluno é diferente. Então, a necessidade de cada uma das escolas também vai ser diferente e o material, ele olha para isso, né? Algumas outras coisas que vocês vão encontrar lá no caderno digital, abordagem digital, para avançar, para ampliar, dicas para prática, dicas do autor, vídeos tutoriais, né? Falar um pouquinho dos materiais manipuláveis. A gente adora material manipulável, a gente adora aquelas aulas que aqueles alunos em grupo trabalhando, dobrando, compondo, recortando. A gente sabe que os anos finais do ensino fundamental, né, eles são justamente esse processo de transição, né, uma etapa de transição. O aluno lá dos anos iniciais, que tudo tem que ser muito concreto e tal, e o aluno dos anos finais que vai fazer essa transição. Então, ele ainda precisa muito de manipulação, de coisa concreta, para ajudá-lo depois a fazer as abstrações que a gente quer que ele faça, né? Então, alguns exemplos de materiais que a gente utiliza, né? A gente tem aqui Tangram, tem o material dourado, tem as barrinhas lá, Cuisinert, tem vários materiais aqui, né? O kit mosaico, que à medida que eles vão aparecendo, né, nas aulas do material, a gente vai dando orientação lá no caderno do professor. Muitos desses materiais, né, vocês recebem na escola, outros não. Então, no kit enviado pelo Anglo, você tem Nunca 2, kit álgebra, mosaicos e assim por diante. Sólidos geométricos e dados estão aqui como exemplos de materiais que a gente usa, mas esses já não vão para a escola, por exemplo, né? Enfim, importante que vocês já vão se habituando, né, com esses materiais que muitos deles vocês vão receber, outros a escola vai precisar providenciar, né? Outros materiais, material de desenho geométrico, né? Já desde o 6º ano, vamos a régua, compasso, esquadro, transferidor, malhas quadriculadas, triangulares, pontilhadas, isométricas, palito, cartolina, papel cartão, papel dobradura, contact, tesoura, cola, fichas coloridas para jogos, calculadora, já vou falar dela com um pouquinho mais de detalhe, calculadora científica, a gente recomenda que seja usada online, softwares de geometria dinâmica, especialmente o GeoGebra, Geoplano Online, né, alguns exemplos. Então, deixa eu falar rapidamente da calculadora. A gente usa muito calculadora em sala de aula, aquela calculadora simples, tá? As 4 operações, teclinha de memória e tudo mais. E aí, o que a gente
recomenda fortemente que a escola tenha esse material. Então, pega lá uma caixa, 30, 50 calculadoras, dependendo do número de alunos de cada sala, aquilo vai ficar na sala dos professores. Ah, eu estou vendo que essa semana, no 6º ano, eu vou ter uma aula em que tem que usar calculadora. Levo a caixa de calculadoras para a sala, entrego uma calculadora para cada aluno, né? No final, terminou a atividade, recolho as calculadoras, levo de volta. O professor do 8º ano vai usar depois, o professor do 7º ano também a mesma coisa. Então, a gente evita aquele problema, né, de cada aluno trazer a sua calculadora. Qual que é o problema de cada aluno trazer a sua calculadora? São vários. Primeiro porque ele vai usar a calculadora quando ele quiser, né, e não é isso. A gente quer usar a calculadora em momentos específicos. Tem momentos que para usar a calculadora, porque a atividade vai desenvolver um raciocínio que é apoiado na lógica ali da calculadora, e tem momentos que a gente não quer, né? Inclusive, muitas vezes é uma cobrança que o pai fala, que o pai faz para a gente, né? Ah, mas como é que o professor de matemática manda usar a calculadora? Dessa forma, meu filho não vai aprender nada. Então, tem que ficar claro, em determinados momentos, com uma intencionalidade pedagógica. Você pode até dar um exemplo de uma atividade. Fora desses momentos, não é para ele usar a calculadora. Então, você ter a calculadora, a escola ter a calculadora lá, evita esse problema. Segundo, quando o aluno traz a calculadora, você entra em desespero, porque cada aluno traz uma calculadora de modelo diferente. Ele fala, professor, como é que eu uso a tecla da memória aqui? Você não sabe, você não domina todas do mundo. Então, você gasta mais tempo tentando aprender para cada calculadora diferente como que usa aquele recurso, né, do que, de fato, fazendo a atividade. A calculadora científica a gente recomenda que seja online, porque são menos momentos em que você vai utilizar isso, é mais lá no 8º e no 9º ano, em algumas situações muito pontuais, então a gente acha que não justificaria você ter um kit com 50 calculadoras científicas, né? E o software de geometria dinâmica, o GeoGebra, que vocês vão perceber que entra no material, assim, muito forte já desde o 6º ano, né? O que a gente recomenda é que o aluno tenha a condição de fazer as atividades no GeoGebra ele mesmo manipulando ali no computador, se for necessário, colocar os alunos em dupla, tá certo? Porque é quando, de fato, ele manipula, tal, é quando ele vai usando, né, a geometria dinâmica para compreender conceitos, para fazer conjecturas, confirmar propriedades e assim por diante. Então, o ideal seria, né, que você conseguisse, por exemplo, ou levá-los para uma sala de informática da escola, colocá-los lá em dupla e eles irem manipulando, né, ou, eventualmente, se cada aluno tiver um recurso, né, seja um tablet, uma coisa assim, aí vai variar de escola para escola. Em último caso, né, se nada disso é possível, você fazer as construções no GeoGebra projetando para a sala, né, mas sempre com a participação dos alunos. Ah, gente, temos que construir aqui uma figura. Como é que eu vou fazer? Ah, então construir aqui o meu quadrilátero. Que vértice eu devo mudar de posição para eu observar determinada propriedade? Você ir fazendo de uma maneira dialogada, né? Mas é só em último caso. O ideal é que o próprio aluno consiga mexer lá com o GeoGebra. Falar um pouquinho do jogo, né? Nas aulas de matemática, obviamente que o momento do jogo não é o momento da brincadeira, né? O momento do jogo, óbvio, que tem um caráter lúdico, né? Mas é sempre com um objetivo pedagógico muito claro. Por exemplo, a gente colocou aqui o jogo do vai e vem, né, que vai abrir o módulo de operações com números inteiros. Então, em geral, nós apresentamos as regras do jogo, aí a gente vai colocar o momento dos alunos jogarem, que é o momento onde eles vão fazer as observações, e na sequência, né, depois que eles jogaram, vem a resolução dos problemas. Então, a resolução de problemas a partir do jogo vai e vem. Ou seja, aquele jogo, aquele momento do jogo tem o seu caráter lúdico, obviamente, ele tem que gerar uma reflexão. Ele vai gerar uma série de questionamentos e, a partir daí, você vai ajudar o aluno a
formalizar aquele conhecimento que ele observou ali na prática, né? Então, em quais casos do tabuleiro do jogo você não gostou de parar? Por quê? Ele vai perceber isso a partir de uma lógica que, obviamente, está relacionada aos números relativos, né? Então, olha, toda análise que você faz do jogo, ó, quanta coisa que isso vai disparar em termos de conteúdo, né? É bom a gente falar essas coisas, porque a gente sabe que vira e mexe vai aparecer lá um pai na escola falando assim, pô, o professor de matemática, em vez de dar aula, põe os alunos para ficar jogando dado. Tem graça uma coisa dessa? Né? E a gente precisa estar bastante, vamos dizer, preparado para dar esse tipo de explicação, né? Fábio, o Vitor quer acrescentar um comentário agora. Diga lá, Vitor. Vitor, habilita teu microfone, por favor. Ou escreve. Pode. A gente está deixando você. Bom dia, desculpa. Posso fazer uma propaganda aqui? Só para... Eu desenvolvo jogos didáticos. E Olha aí eu gostaria... legal. E aí eu acho, assim, modéstia por espaço, eu criei um jogo muito bacana para ensinar exatamente esse conteúdo. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Bacana. Mandei o link. Legal, Vitor, a gente vai olhar. Tá? Acho que vocês vão gostar. Muito legal, muito legal. Olha que coisa legal, né? Bacana. Hoje, né, a apresentação ela acaba sendo meio... A gente tem que dar uma corrida, porque vocês vão começar, né? Estão começando com material, tá? A gente tem um pouco mais de uma hora para falar todas essas apresentação do material, mas vai haver outras situações em que a gente vai poder interagir, né? Existem outras reuniões que a gente faz com escolas mais específicas, e que é isso que é muito legal, essa interação, né? Vocês usando o material, nós como autores, e a gente passando, né, a nossa experiência como autor, muita coisa que a gente já viu, e vocês passando essa experiência de vocês que estão ali na sala de aula usando o material. E coisas que soluções que vocês criam, né, formas de trabalhar o material que a gente nem imaginava. Então, isso realmente é muito rico. E é uma das coisas, gente, que eu tenho mais orgulho aqui do sistema, é justamente possibilitar, não é um material que assim, a gente escreveu um material, o material está aqui, nunca mais quero saber de você. Não, é possibilitar essa interação, né, uma construção que seja feita de maneira coletiva. É difícil na reunião de escolas novas, né, porque é uma reunião muito rápida, vocês estão conhecendo o material, que a gente tem uma situação como essa, né, que o Vitor colocou, mas é muito, muito bacana mesmo a gente saber e conhecendo, né, formas como vocês trabalham. Muito bem, pessoal, então, exemplo aqui, um outro exemplo de uso aqui de calculadora, né, sequências com números positivos e negativos e tal, em que se contempla uma habilidade específica da BNCC, tá certo? E que é feita usando, por exemplo, ali a calculadora, né? É um exemplo disso daí. Tudo isso que a gente falou reforça uma coisa que eu tinha falado lá no início, né? O ponto de partida para o processo de construção de significado são situações contextualizadas dentro ou fora da matemática. Então, a gente mostrou o exemplo de jogo, o exemplo em que ele vai explorar a calculadora, e assim por diante. E o que a BNCC fala sobre isso, né? Que na matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um contexto, abstrair e depois aplicar em outro contexto, vai envolver capacidades essenciais, como formular, empregar, interpretar e avaliar. Ou seja, criar. E não somente a resolução de enunciados típicos, que são muitas vezes meros exercícios e apenas simulam alguma aprendizagem. Então, o aluno ele está trabalhando com
uma ideia com um conceito lá na hora que ele está jogando. Mas é num contexto, é no contexto do jogo. E esse exercício de trazer do contexto para o jogo, para formalizar e, eventualmente, depois aplicar aquele mesmo conceito, aquela mesma ideia, num outro contexto, por exemplo, num contexto que envolva sequências numéricas, né? É isso que faz o aluno ir desenvolvendo essa habilidade. É isso que faz do aluno ser capaz de criar em cima da matemática, criar em cima do conhecimento matemático, e não simplesmente repetir receita. Porque repetir receita, né, pessoal, os computadores, a inteligência artificial, tudo isso cada vez mais desenvolvido, essa questão de repetir simplesmente de uma forma mecânica um procedimento, né, faz cada vez menos sentido, né? Algumas observações sobre situações contextualizadas, né, que a gente gosta de falar, porque muitas vezes, aquilo que eu chamo de matemática do troco, muitas vezes algumas pessoas entendem que uma situação contextualizada tem que ser necessariamente aquela situação do dia a dia, né? Fulano foi à feira, gastou não sei quanto, então quanto que ele ganhou de troco? Isso é matemática contextualizada? Não. Uma situação contextualizada é uma situação em que tem como função chamar a atenção dos alunos e ou contribuir para a mobilização de conhecimentos prévios. Podem representar boas oportunidades para estabelecer abordagens interdisciplinares. Então, por exemplo, se você citar um problema histórico que os egípcios encontravam quando eles iam fazer a medição dos terrenos lá, depois das cheias do rio Nilo, né? E coloca um problema desse, isso é uma situação contextualizada, que não tem nada a ver com o dia a dia, porque, obviamente, hoje em dia, né, isso é histórico, isso tem importância histórica, mas hoje em dia não faz mais sentido. Agora, muitas vezes a curiosidade do aluno de entender como essa civilização antiga resolvia um determinado problema que hoje parece tão simples, pode ser o contexto disparador para trazer o interesse do aluno e para fazê-lo pensar sobre um determinado conceito que a gente precisa apresentar. Então, a gente gosta, em todo início de módulo, de colocar uma situação que chame a atenção dos alunos e que traga uma discussão contextualizada. Então, por exemplo, quando a gente vai iniciar o tema medida de arcos em uma circunferência, a gente traz uma manobra lá do Ítalo Ferreira, que é a manobra conhecida como 360, né? Então, é algo que vai mobilizar os alunos, né? Poxa, que legal, os caras surfando, então, mas o que isso tem a ver com matemática, né? Então, por que se chama 360, né? Discute aí com seus colegas, vê qual que é quais são as hipóteses de vocês, e aí depois a gente faz a discussão, né, dentro do grupo todo. Muito bem, vou falar rapidamente da avaliação, né? A avaliação, ela é a critério da escola, né? Vocês que vão preparar as provas, os trabalhos, todas as avaliações. Mas é fundamental que essa avaliação seja coerente com o material. Não dá para, ao longo das aulas, você fazer uma prova, você fazer atividades que vão desenvolver essa capacidade do aluno de desenvolver estratégias, de criar, de estabelecer hipóteses e tal, e aí depois você faz uma prova que seja simplesmente uma mera repetição mecânica. Então, a avaliação ela tem que ser coerente com o material. Verificar quais são os conceitos mais relevantes que vão ser abordados nas avaliações, seja mensal, bimestral, trimestral, e quais ainda estarão em construção e não poderão ser avaliados, tá certo? O sistema Anglo, né, a gente fornece as provas bimestrais, que são provas de múltipla escolha, uma em cada bimestre, né? E os subsídios. Subsídios não são propriamente questões, são situações que muitas vezes a gente, a partir de uma situação contextualizada, coloca, sei lá, 10 itens, né,
para que você, quando for construir a sua avaliação, poder se inspirar naquilo. Ah, que legal, esse contexto é bacana, acho que eu vou aproveitar. Mas, óbvio, eu não vou colocar os 10 itens, eu quero só avaliar esses 2 primeiros itens. E quero avaliar um terceiro que eu vou criar. Então, o subsídio é mesmo algo para ajudar vocês a criarem avaliações dentro da concepção do material. Porque a gente sabe que muitas vezes, né, se fazer uma prova contextualizada é muito trabalho, requer muita pesquisa e tal, então a gente oferece um pouquinho esse material aí para vocês, tá certo? Temos aqui os links, né, lá onde vocês vão encontrar o plural, o caderno do professor, o caderno digital. E finalizar dizendo o seguinte: sempre que for preciso, por meio da assessoria, né, o trabalho com as assessoras, os assessores é muito importante. Eles conseguem fazer um meio-campo assim, bem ágil entre as demandas de vocês e nós, autores, né? Muitas das dúvidas de vocês, a própria assessoria já vai ser capaz de responder, mas sempre que eles acharem necessário, eles acionam os autores, né? E utilizem isso para que esse momento de adaptação ao novo material, que a gente sabe que é sempre um momento difícil, né? Possa ser feito da maneira mais suave possível, né? Ó, cumpri aqui 9h29, hein, Regina? Fui bem. Não sei se a gente tem algum tempinho ainda para alguma dúvida, alguma questão final. Não sei se Temos sim. Se alguém quiser, pode, por favor, ou habilita o microfone ou escreve aqui no chat para a gente ir respondendo, tá? Só complementando, as avaliações externas que o Anglo fornece, elas vão do P1 ao P8. E por bimestre, eles vão realizar P1 e P2, no segundo bimestre a P3 e a P4, e assim sucessivamente, tá? Mas é claro que a escola tem as suas próprias avaliações, e estas sim são elaboradas por vocês, tá? Tinha uma questão sobre os recursos materiais, que as escolas não tinham ainda compasso, transferidor, e ele não conseguiu trabalhar no início do ano. Mas eu acho que é por conta de vocês estarem começando com o sistema, porque normalmente as escolas já se preparam com os materiais que são necessários para as aulas, né? E como a escola está entrando agora, acho que não deu esse tempo, né? Então, dá para dar uma mudadinha aí na forma do trabalho. E aí é o caso, né, Carmen, que justifica você fazer uma inversão de módulos, porque eu sei que lá no 7º ano, os 3 primeiros módulos, se eu não me engano, são de geometria em que vai se introduzir o uso do compasso. Então, começa pelo módulo 4, e aí já vai, ó, os alunos vão ter que providenciar compasso. Aí, depois você desenvolveu lá o módulo 4, o módulo 5, aí você vai, bom, então vamos agora fazer o módulo 1. Eu tenho uma dúvida. A Andréia, que é a nossa assessora, nos disse que a nossa prova vai ser o dia 31 de março. Aí eu fiz um cronograma de todas as aulas no módulo. No 1, as minhas aulas vão do módulo 1 ao 10, e pelo cronograma eu encerro até o dia da prova, está tudo encerrado. Após a prova, já parte para o outro livro? Para outro caderno? Olha, fala, diga lá, daí. Tá. Para cada bimestre, o sistema define até que módulo a gente vai elaborar as questões de prova, tá? Então, por exemplo, até eu olhei aqui rapidinho, só para dar um exemplo para vocês. No primeiro bimestre, o 8º ano vai até o módulo 4, entenderam? Então, quando a colega lá perguntou, e no 9º ano, até o módulo 6. Então, quando a colega perguntar, posso juntar o módulo 8 com 1, 2? Não, não pode. Por quê? Ele não vai cair. Então, tem que ficar atento ao que vai cair em cada bimestre. Então, o caderno 1 não é esgotado na prova do primeiro bimestre. A prova do segundo bimestre vem parte do caderno 1, parte do caderno 2.
tá? Exatamente para atender aí os diferentes calendários que o ângulo oferece, tá? Não sei se... Sempre existe uma folguinha, né, Adair? Então, assim, se você estiver seguindo direitinho o calendário, se tiver conseguido cumprir direitinho o calendário, provavelmente o que vai acontecer tem essa diferença de módulos, porque, na verdade, a gente define por aulas, né? Então, as 20 primeiras aulas do material vão cair na primeira prova. E aí, dependendo se você tem módulos mais longos, que tem maior número de aulas, ou módulos mais curtinhos, pode ser que caia do 1 ao 6, pode ser que caia do 1 ao 4, aí vai depender. Então, geralmente, o que acontece? Na data da prova, se você está seguindo certinho, embora a prova vá pedir só do módulo 1 ao 6, você já está no módulo 8, não tem problema. Você já deu o módulo 7, está dando o módulo 8, não vai cair nessa prova, vai cair na próxima prova, né? Em relação a essa questão de já mudar de caderno, é preciso acompanhar direitinho o calendário que o ângulo fornece. Porque o ângulo ele vai fornecer... Lembra que eu falei que cada caderno ele tem 6 semanas, e o bimestre tem 8 semanas, né? Por quê? Porque justamente ele vai contar... eu esqueci o nome que coloca no calendário, acho que é SAA, não é, Regina? Sim. Que é como se fossem aulas ali, onde você está prevendo a aplicação de uma avaliação. Na verdade, é AS, aula complementar, que você vai lá e você faz, ou por um estudo de meio nesse período. Exatamente. Isso é possível. Então, tem uma margem para você jogar com... acabou o caderno 1, vai começar o caderno 2, tem uma margem, sim, que é possível fazer ajustes. Isso. E aí, às vezes, algum professor preferiu atrasar um pouquinho num módulo, esse assunto é meio delicado, né? Porque os meus alunos não tiveram isso no ano anterior, por conta do material que eu dei. Então, eu já sei que eu vou gastar um pouquinho mais de aula. E aí você pode compensar isso depois nessas aulas que ficam livres ali no calendário, tá certo? Então, gente, é o seguinte, a gente precisa ir encerrando, porque essa sala vai ser usada para uma outra formação, apresentação, só que antes de eu dar a palavra para a Débora, que levantou a mão, dizer assim, vocês vão ter a certificação, assim que terminar, depois vocês entram na plataforma, e quando vocês fizerem a avaliação dessa atividade, vocês recebem a certificação, tá? Débora, pode falar. Só completar sobre o calendário, o que é importante? Na data que o calendário recomenda que se inicie o caderno 2, você começar o caderno 2. Esse é o mais importante. Diga lá, Débora. Bom dia a todos, professores. A minha dúvida ela é pertinente no sentido de, na nossa escola, a avaliação ela é trimestral, né? Então, ela é feita por blocos. Então, primeiro bloco de provas é português e inglês, e assim sucessivamente. O meu bloco é o bloco 4, só para que vocês entendam o contexto. Diante do calendário escolar e diante do calendário de acordo com os módulos, eu vou até certo ponto, certo? Mas a minha dúvida principal nós teremos, então, a prova da escola, que é uma prova trimestral, de acordo com cada disciplina, e mais uma prova bimestral feita pela Ângulo? Vai depender da escola, né, Adair? Porque depende se a escola vai fazer as provas, se ela vai considerar as provas como nota dos alunos, tem tudo isso. Então, a gente não sabe, né? A Regina que talvez possa explicar. Então, Débora, primeiro é assim, é um acordo entre vocês da escola. Para a gente, é importante que os alunos façam as provas, a gente oferece para isso. Mas para compor a nota, por exemplo, tem muita escola que a nota das provas externas que o Ângulo oferece tem peso 2, vale 2 da média. Então, você pode trabalhar com eles, eles fazem e depois compõem a média. Isso depende do que a gestão da escola está querendo, né, do ponto de vista, assim, se não valer nada, você sabe como funciona o aluno. Se não vale nada, para que eu vou fazer?
E o quanto é importante eles fazerem, até para você validar, estou no caminho certo, e ter um olhar, porque a avaliação externa, ela vem para compor o teu trabalho, né? Ela não vai contra o teu trabalho, pelo contrário, ela traz outro olhar para aquilo que você já está atuando, e você fala, puxa, preciso rever isso, né? É nessa intenção, eu não sei se te ajudou. Uma coisa legal, Regina, que eu tenho visto algumas escolas fazerem, é colocar a avaliação, as provas bimestrais, a avaliação do sistema, como um bônus, né? Então, o aluno, ele tem o incentivo para fazer, porque, puxa, se eu for bem nessa prova, eu vou ganhar, sei lá, até meio ponto a mais na média. E aí você conta com esse aluno fazendo direitinho a prova e tal, e ao mesmo tempo, você consegue ter esse diagnóstico que é tão importante, né, que a Regina colocou. Poxa, uma prova feita de alguém de fora, como que um aluno está conseguindo se virar, né? Não é o jeito que eu escrevo a questão e tal. Isso é muito importante você ter esse feedback. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês e aviso que a avaliação vai estar lá na plataforma e agradeço principalmente a participação de vocês, autores, que sempre ajudam a gente a entender um pouco melhor esse trabalho tão rico que é desse sistema. Super obrigado a todo mundo. Foi um prazer estar aqui nesse momento. E, gente, dúvidas, se você tiver dúvida no plural, entra lá no ponto de interrogação, faz a sua pergunta. Tem um Fale com o Autor, sim, tá? Obrigado vocês todos. Tenham um ótimo trabalho para vocês, gente. Bom trabalho. Bom trabalho. Obrigado, um ótimo ano para todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.